No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dos versos 36 até o 44. Verso 36 até o 44 do capítulo 24. Bem escuta as batidas do meu coração, chamando pelo teu nome, Senhor Jesus. Preciso de ti, sou criança de cor. Diz o texto, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora que não penseis. Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versos 36 ao 44. Águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas. Queridos irmãos, o Evangelho de Mateus nos retrata algo interessante de suma importância para nós. Quem foi Mateus? Mateus é chamado de um mestre do Evangelho, pois esse material que é apresentado está de forma muito adequada à utilização no ensino. Provavelmente foi por isso que esse foi o mais utilizado dos 4 evangelhos pela igreja primitiva. Enquanto Marcos oferece uma narrativa vívida e fluente, Lucas apresenta um estudo da sensibilidade no relacionamento de Jesus com as pessoas. João apresenta uma descrição teológica um pouco mais explícita de Jesus. Então Mateus juntou histórias e ditos de Jesus que estão relacionados às preocupações habituais da vida da igreja. Então, Mateus as reuniu de tal modo que algum professor pudesse utilizá-las na igreja. É bem provável, queridos, que o próprio Mateus, é provável que fosse ele mesmo um mestre. E talvez tenha incluído em seu evangelho o material que já estava até acostumado a utilizar com os membros da sua igreja. Mateus escreve como um judeu que encontrou em Jesus o cumprimento de tudo o que há de mais
belo, de mais precioso em sua herança judaica, é claro. O cumprimento é um tema central do Evangelho. Então esse fato vem à tona de forma mais evidente na afirmação repetida de que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Queridos, o Evangelho de Mateus é corretamente visto como o mais judaico dos livros do Novo Testamento, com seu foco no cumprimento do Antigo. Suas frequentes referências e temas de debates rabínicos, os sábios da época, a sua pressuposição de que os leitores conhecem questões relativas aos rituais judaicos, e essa é a ideia que o texto dá, que ele escreve para pessoas que já conhecem essas questões que estão ligadas ao judaísmo. Pessoas que já utilizam dessa terminologia judaica, ou seja, reino dos céus, filho de Davi, e ocasionalmente utiliza de palavras até aramaicas, não traduzidas aqui. É somente no Evangelho de Mateus que a missão de Jesus, que a missão também dos seus discípulos, é limitada às ovelhas perdidas da casa de Israel. É voltada à autoridade dos mestres da lei, e isso é levado muito a sério. Mas, meus irmãos, esse mesmo Evangelho também é visto por muitos como fortemente antissemita. Ou seja, ele acusa os líderes judeus, especialmente os fariseus, de hipócritas e guias de cegos, e ameaça que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então ele prevê que os outros, que não judeus, virão do leste, do oeste, para o banquete messiânico. Ao passo que os filhos do reino, ou seja, os judeus, serão lançados fora. E o texto que nós lemos fala sobre a vinda do Filho de Deus. A vinda inesperada do Filho de Deus. É isso que o texto diz. Então, queridos, nós encontramos também essa passagem sobre a vinda do Filho do Homem em Marcos, em Lucas. Mas aqui em Mateus, todo esse discurso sobre sinais e tempos agora desaparece. Aqui não fala de sinais, aqui não fala de tempo. Claro que o tempo ninguém sabe, o dia, o ano, a hora ninguém sabe, mas a gente encontra na Sagrada Escritura sinais que Jesus diz que antecederiam a vinda de Cristo. Mas não é o foco da nossa leitura na tarde de hoje. O texto que nós lemos está falando sobre a parousia, ou seja, a volta, a vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, nesse texto que nós lemos, a única coisa que se pode dizer com convicção sobre o tempo da parousia, o tempo da vinda de Jesus, é que ela acontecerá quando ninguém estiver esperando. O versículo 36 ele é interessante, não só como uma admissão de desconhecimento por parte de Jesus, mas também porque, paradoxalmente, ele, ao mesmo tempo, coloca-se acima dos anjos e em segundo apenas em relação ao Pai. Então essa visão da posição do Filho é equiparada nesse mesmo Evangelho. Apenas no capítulo 11, 27, no capítulo 28, 19. Agora, queridos, guarde isto. Se o tempo é desconhecido, significa o quê? Que as pessoas serão pegas despreparadas. Como nos dias de Noé. Então eu quero parar um pouco aqui, eu quero ir lá para o livro de Noé. Depois nós voltamos aqui. Mas guarde isso.
esse texto está dizendo que a vinda de Jesus virá num tempo que as pessoas não estão esperando. Se não estão esperando, elas estão despreparadas. E aí o texto vai citar uma outra passagem que vai dizer, será um tempo desconhecido como nos dias de Noé. Como que as coisas estavam nos dias de Noé? Vamos lá agora para Gênesis. Gênesis, capítulo 6. Queria que você abrisse a palavra comigo em Gênesis, no capítulo 6. Vamos lá. Está aqui em minhas mãos, Gênesis capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 ao verso 8 para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo no tempo de Noé. Diz o texto, Gênesis capítulo 6, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem, olha só, naquele tempo, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, olha só, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era o quê? Era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, então, por causa dessa ação má, continuamente má, disse o Senhor em seu coração, e disse o Senhor, versículo 7, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, o quê? Achou graça aos olhos do Senhor. Aqui tem muito ensinamento, a gente vai tentar extrair o máximo que a gente puder. A gente não vai conseguir extrair tudo, porque são muitas, a gente teria que ficar aqui muitas outras horas, não é? Mas o que acontece, meus queridos, nesse texto de Mateus, no capítulo 6, de verso de 1 a 8? Quando Mateus cita ali no livro, como nos tempos de Noé, e nós lemos agora que no tempo de Noé era o coração do homem estava continuamente fazendo coisas erradas, abominações, coisas abomináveis ao Senhor. O texto em Mateus vai dizer que casavam-se e davam-se em casamento. Mas aqui no texto que nós lemos de Noé, vamos explicar. No mundo antigo, frequentemente se contavam histórias de relações sexuais entre deuses e os seres humanos. São as histórias, né? E acreditava-se que os filhos semidivinos de tais uniões possuíssem uma energia anormal e também outros poderes. Na Mesopotâmia e em Canaã, casamentos divino-humanos eram celebrados nos rituais matrimoniais sagrados que aconteciam nos templos. Supunha-se que tais rituais garantissem a fertilidade da terra e de casamentos comuns. Envolviam pais que dedicavam, olha que aberração, gente. Envolviam pais que dedicavam suas filhas solteiras para o serviço no templo. E o que acontecia lá? Na prática, essas moças, essas jovens, serviam de prostitutas sagradas, dando prazer aos sacerdotes e adoradores ricos. Os versículos 1, 2 e 4 descrevem essas práticas
filhos de Deus, refere-se a seres espirituais, expressão traduzida por anjos na NVI, em Jó 1:6, 2:1. Embora não sejam benevolentes nem aqui, nem em Jó. Às vezes, no Antigo Testamento, Israel ou os reis são chamados de filhos de Deus. Mas aqui, nenhum dos dois sentidos é apropriado. Filhas dos homens refere-se a mulheres humanas comuns. Os gigantes, ou seja, os nefilins, na NVI, são os antigos super-homens que supostamente, meus irmãos, supostamente, é uma linha de raciocínio que existe entre os estudiosos, supostamente eram filhos dessas uniões divino-humanas. Supostamente. Alguns nefilins estavam em Canaã quando Israel invadiu a terra. Você encontra lá em Números 13:33. Segundo Gênesis, essa prática de prostituição cultual, ou seja, o culto era celebrado com prostituição. Então, esta prática de prostituição cultual é tanto desnecessária. Ou seja, os homens já estavam aumentando em número, não havia essa necessidade. Quando uma abominação para Deus é desnecessária e é uma abominação para Deus, como consequência desta prostituição e desta abominação, a longevidade humana foi reduzida para 120 anos. Você lembra quando você vai ler o Gênesis, as pessoas viviam 500 anos, 800 anos, certo? 1000 anos. Mas nesse caso aqui, foi reduzida por causa desta abominação. E o Senhor anunciou um plano para varrer da terra a humanidade e outras criaturas vivas, que você encontra nessa leitura que nós fizemos. No versículo 7. A prostituição sagrada ou cultual é vista aqui como o apogeu do pecado. Numa sequência de acontecimentos que teve início quando Adão comeu o fruto proibido. Continuou com Caim assassinando o irmão e com a vingança desmedida de Lameque. Ao olhar para os seres humanos, então, Deus conclui que eram incorrigivelmente perversos e que todo pensamento humano se inclinava para o mal. O versículo 5 explicita a doutrina da depravação humana de uma forma seca e assustadora. Mas ideias semelhantes são expressas por salmistas, por profetas, por Jesus e até por Paulo. Além do mais, meus queridos, a pecaminosidade humana provoca uma reação violenta em Deus, uma indignação amarga, quando o texto diz que isso lhe pesou no coração. Isso cortou-lhe o coração, como vai dizer a tradução NVI. Semelhante àquela que irmãos sentiram depois do estupro da sua irmã, ali em Gênesis 34:7. No entanto, tal como acontecera anteriormente em sentenças de juízo, havia uma fagulha de esperança. Ou seja, em meio a essa promessa de destruição, essa indignação, o pecado que pesa no coração de Deus, que Deus decide destruir toda a humanidade, existe uma fagulha de esperança na pessoa de Noé. Por quê? Porque o texto diz que Noé, no versículo 8, achou graça diante do Senhor. Veja que nós estamos desenvolvendo um texto que começa em Mateus, mas que ele abre um leque ou uma ponta, né? Ele faz uma ponte com Gênesis para a gente entender, e voltamos agora para Mateus. Por quê? Veja, queridos irmãos, é muito importante a gente não ter pressa para entender o texto. A gente procurar extrair o máximo possível para entendermos o que a palavra está nos dizendo. Veja que neste evangelho que nós lemos, nós encontramos um versículo onde, veja, deixa eu pegar aqui. Quando Mateus vai citar, então,
no versículo 38. Porquanto, versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também o que? A vinda do Filho do Homem. Versículo 37 do capítulo 24 de Mateus. E nós fomos lá em Gênesis, lemos no capítulo 6, verso de 1 a 8, e depois explicamos o que realmente estava acontecendo. Haviam histórias, supostamente, que anjos desciam e tinham relações sexuais com as mulheres. E nasciam então os semideuses. Claro, eram histórias, né? Mas isso já é grave. Mas o mais grave é que isso se tornava uma abominação diante do Senhor. Mas sabe o que é? Isso não era algo feito às escondidas. Isso não era algo feito escondido. Não, isso era legal. Isso estava legalizado. Então a prostituição religiosa, o culto de prostituição, tudo isso, a prostituição cultural religiosa, que envolviam as filhas, os pais então pegavam suas filhas e levavam para os sacerdotes, e ali acontecia então um culto, mais um culto de prostituição. E aquilo era culto, aquilo era religião, aquilo envolvia a religião deles. Esta abominação chegou até Deus. E nós voltamos então para o texto de Mateus, aonde nós lemos então que esses acontecimentos, eles antecederiam a vinda de Jesus. Ou seja, as pessoas estavam casando, dando-se em casamento, e não estavam preparadas. Não estavam preparadas para a vinda de Jesus. Como nós lemos, se as pessoas estão preocupadas consigo, se a nossa geração está totalmente caminhando, seduzida, abduzida por esses pensamentos, se o nosso mundo trabalha para legalizar a prostituição, se o formato de família que Deus criou agora é questionado por essa nova onda de um novo casamento, onde o afeto é o fim de todas as coisas, aonde o casamento ele tem um fim nesse novo modelo, que é estar feliz, a pessoa se realizar, a pessoa se sentir bem, e a partir do momento que aquele casamento não lhe trazer mais a felicidade, porque é isso que ela buscava, então aquele casamento não serve mais, eu posso partir para um outro casamento e buscar a minha felicidade numa outra pessoa. Eu então acabo quebrando o plano de Deus, rompendo o pacto que Deus fez. E uma vez que esse novo modelo e formato de casamento vem amparado por leis, então ele é legal diante dos homens. A partir desse momento acontece o mesmo que aconteceu nos tempos de Noé. Se legaliza algo que é contra a vontade de Deus. Então, se esse tempo da vinda de Jesus é desconhecido, se as pessoas estão preocupadas em ser felizes simplesmente, em alcançar as suas realizações, se a nossa geração tem procurado estar satisfeitas, estar com tudo em dia, mas não tem se preocupado em estar em dia com Deus, ela não está esperando a vinda de Jesus, então esta geração será a geração que será pega de surpresa, porque não estão preparadas. Se o tempo é desconhecido, então as pessoas serão pegas despreparadas, como nos dias de Noé. Eles casavam, eles praticavam os rituais de culto, todo misturado com prostituição, tudo era culto, tudo era adoração, né? E enquanto isso, Noé construía a arca.
Eles olhavam aquilo e zombavam e continuavam naquela vida promíscua. O Evangelho está dizendo que haverá uma cultura promíscua no nosso tempo. Cara, a igreja se levanta, se debate, fazem abaixo-assinados, mas, meus irmãos, vamos dizer a verdade, em muitos países já está legalizado um modelito novo de casamento, que foge aos padrões da Bíblia. A igreja é questionada a todo tempo e há muitos que estão cedendo. Instituições religiosas que cederam ao sistema. Dizem que louvam a Deus, mas praticam atos que Deus abomina, que entristece o coração de Deus. E acham que não. Então, já é uma realidade no nosso tempo, no nosso mundo. Mas eu quero dizer, haverá sim, meus irmãos, dois grupos distintos quando Jesus voltar. Os preparados, aqueles que serão salvos, e os despreparados, os que estarão perdidos. Os versículos 40 e 41 ilustram com vívidas imagens da vida diária, como essa divisão básica acabará por separar aqueles cuja situação seria de outro modo idêntica. Vamos lá para o versículo 40 e o 41 do livro de Mateus, capítulo 24. Olha o 40. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Versículo 40, primeiro, né? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Está aqui. Meus irmãos, está aqui. Não tem nada obscuro, está muito claro. A maneira de estar pronto não é tentar calcular data, meu irmão. Não é tentar agora fazer cálculos como alguns, levados pelo orgulho, pela insubmissão a Deus e pela má interpretação do texto. No passado disseram de datas. Jesus virá tal dia, não veio. Virá tal outro dia, também não veio. Quantos se levantaram apontando datas, dias, mas não aconteceu. Não é esse caso. Nós não tentamos calcular data, pois calcular data é impossível. Assim como o ladrão não anuncia a hora da sua chegada. Mas Deus pede para que a gente se mantenha alerta, para que a gente vigie. É isso que Deus fala. No entanto, é impossível viver a vida em constante alerta. Assim o versículo 45, e aí a gente vai estender até o 51. O versículo 45 até o 51 vai explicar por meio de uma parábola o que o Senhor está dizendo quando ele fala estar pronto. Vamos lá, versículo 45 até o 51, diz o texto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Então, bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, com os bêbados, então virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali, querido, haverá choro e ranger de dente. Veja, quando o Senhor deixa um servo responsável durante a sua ausência, ele não espera encontrar esse servo à sua espera na porta. Isso é muito importante, meus irmãos. Não basta estar na igreja, não basta ser batizado, não basta ser avivado, não basta ter lido a Bíblia centenas de vezes, não basta ser um rato de igreja, pessoa que não sai do templo, está em todos os cultos, todos os eventos a pessoa está lá, a pessoa, sabe, ela mora mais na igreja do que na sua própria casa, ela serve mais as pessoas de igreja do que as da sua própria casa. Não adianta nada disso. Não é disso que Deus está dizendo. Quando o Senhor deixa um servo responsável durante a sua ausência, ele não espera encontrar o servo à sua espera na porta quando retornar.
mas sim empenhado no trabalho que Ele lhe confiou. Ah, Rodolfo, mas eu estou trabalhando na igreja. Esse é o problema. Muitas das vezes nós achamos que Deus está na igreja, somente na igreja. Nós entendemos que Deus ele age só na igreja. Então na igreja eu coloco a melhor roupa. Então na igreja eu ensaio 50 mil vezes uma música para que ela saia perfeita. Ah, na igreja eu procuro abraçar as pessoas e tratar bem. Ah, graça e paz. Oh, glória. Oh, paz de Deus. Oh, paz do Senhor. Paz de Jesus. Oh, irmão daqui. Oh, irmão dali. Ah, aqui na igreja. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E saiu do portão da igreja. Nós pegamos a nossa velha capa, o nosso velho homem, e voltamos para a nossa realidade. E lá no trabalho nós não temos testemunho. E lá na escola nós não temos testemunho. E no meu namoro não tenho testemunho. E no meu casamento não tenho testemunho. Na hora de pagar minhas contas eu sou um caloteiro, não dou testemunho. Ah, eu não falo com o vizinho da direita nem da esquerda. Ah, eu não empresto meu feijão. Ah, eu não empresto meu chinelo. Ah, eu não empresto meu sapato. Então eu não vivo. Eu não vivo para aquilo que eu fui chamado, a ser testemunha de Deus, a viver para glorificar a Deus. Se eu não consigo me desapegar das coisas, se eu não consigo me relacionar com as pessoas, se eu não consigo manter a minha vida de santidade nos locais por onde eu ando. Então, de que adianta eu estar na igreja? De que adianta eu ser o melhor auxílio do pastor da igreja? Se eu não vivo para aquilo que Deus me chamou, que é viver para a sua glória. Que é responder ao chamado que Deus me fez. Sabe, meus irmãos, nenhum dos dois servos retratados tem conhecimento antecipado do retorno do seu Senhor. A diferença está na maneira como eles se comportam. Como é que nós nos comportamos, meus queridos? Como está o nosso testemunho? O nosso testemunho honra a Deus. O nosso testemunho glorifica o Senhor. Da nossa boca saem palavras torpes, palavrões, maldições, fofocas, guerras, intrigas. Ou nós somos pessoa de paz. Ou nós aproveitamos as oportunidades que temos para abrir a nossa boca e testificar do Senhor. Talvez não com versículos bíblicos, mas com a qualidade daquilo que falamos. Com o peso que tem as nossas palavras de influenciar e trazer pessoas para Deus. Caso contrário, ficar na igreja a semana inteira participando de culto e eventos, é melhor que não faça nada disso, meu querido. Deus está nos chamando para influenciar fora da igreja. Deus me chama e Deus te chama para ser luz aonde não tem luz. Deus nos chama para estarmos sobre a casa, em cima, para que possa iluminar a todos e não debaixo da mesa. Mas quantas das vezes, irmãos, estamos debaixo da mesa, somos uma luz que não ilumina e dizemos ser do Senhor. Estamos despreparados. É o nosso comportamento, a nossa prontidão para a vinda de Jesus não está na especulação, meus queridos. Não está no acho. Não está naquilo que, eu sou isso, eu sou líder, eu tenho um cargo na igreja. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos com uma capa de crentes? Somos vaidosos, ambiciosos, temos o coração endurecido. Somos cheios de ressentimento e mágoa e de falta de perdão. O nosso coração, nós não somos o Senhor. Nós não nos convertemos de fato. O nosso comportamento testifica de quem nós somos e o que somos. Então, é a nossa prontidão. Temos de estar pronto, trabalhando, não na porta, esperando, sem produzir. Precisamos estar produzindo, trabalhando naquilo que Deus nos confiou.
Embora o mundo vai nos chamar de tolos, de fanáticos, de pessoas que não vivem, pessoas que estão atrasadas, são retrógradas. Mas nós precisamos estar firmes, continuar com dificuldade, com luta, com lágrimas, não parar, acreditar que o Senhor tem promessas e elas vão se cumprir, mesmo que venham tempestades, mesmo que em alguns dias nós estejamos cansados, tristes até, chorosos até, com dores até. Mas nunca perder a prontidão, a vigilância. Porque o Senhor virá. Embora esta terra passará por um grande momento de ira do Senhor. A ira será despejada sobre todo o pecado. Sobre todos aqueles que ignoraram o Evangelho do Senhor. Sobre todos aqueles que fugiram do Evangelho do Senhor. Sobre todos aqueles que negaram o senhorio de Jesus. Embora sejam homens influentes da sociedade, embora sejam homens que tenham cargos, poder de decisão, e saibam esses homens que cada cargo, cada influência que eles têm, mesmo longe do Senhor, esse cargo, esse chamado e essa vocação foi Deus que deu a ele. Mas Deus não vai tolerar o pecado. Então, como está a nossa vida? Como está a sua vida, o seu comportamento, o seu histórico diante de Deus? É interessante, meus irmãos, que haverá um momento em que Deus derramará a sua ira e lavará a terra. E que todos aqueles que não são do Senhor serão lançados, como diz o texto, serão lançados fora. Todos aqueles que não aceitaram, que não se despertaram, serão separados. Serão lançados no lugar que está reservado para os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, o Evangelho de Mateus está... Você encontra outras passagens que falam de recompensa e de punição. São constantes. A recompensa pela fidelidade em serviço. Mas essa responsabilidade, ela exige mais de nós. Mas nós não podemos esquecer, meus queridos, que existe uma fagulha de esperança. O texto fala sobre um momento de esperança. Porque Deus achou graça em Noé. Noé, de alguma forma, atraiu a atenção de Deus. Ele encontrou graça diante do Senhor. Então, essa terra passará por um juízo. Mas clamemos ao Senhor, para que possamos encontrar graça diante dEle. Que possamos ser despertados por Jesus, levantados por Jesus, santificados pelo Espírito Santo, fortificados pelo Senhor para vencermos todas essas dificuldades que sobrevêm sobre nós e mantermos firmes. Noé entrou na arca com sua família e até os animais que estavam destinados a ser exterminados da face da terra, Noé os acolheu. E aquela geração, realmente aquela geração foi exterminada. Mas quem estava na arca? E a arca nada mais, nada menos representa que o próprio Cristo.
quem estava dentro da arca, quem estiver dentro do sangue de Cristo, quem estiver guardado pelo sangue de Cristo, será salvo da ira vindoura. Assim como a família de Noé foram salvos, assim serão todos aqueles que estão trabalhando naquilo que foram chamados, que não estão parados, que estão em alerta, que estão vigiando, que estão prudentes. Irmãos, esse texto é isso que disse. Não adianta nós podemos tirar muito mais desses textos que lemos. Mas para hoje, para esse momento, isso é um prato cheio para a gente degustar com atenção, com oração. É um prato bem servido para a gente meditar nele, saboreá-lo, corrigir a nossa vida, orar e pedir a misericórdia do Senhor. Porque o Senhor virá. No tempo que nós não esperarmos, o Senhor virá. Bem-aventurado aqueles que o Senhor encontrar trabalhando naquilo que Ele chamou. Que sejamos nós, irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus fortaleça cada um de nós para que naquele dia nós possamos estar salvos pelo sangue de Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Tu que sabe todas as coisas, e a Ti, Senhor, nada é impossível. Tu tens autoridade sobre todas as coisas, meu Deus.